Olá, meu nome é Dario Winter e eu venho apresentar o artigo intitulado Implementação de piso tátil e mapa tátil em aeroportos, um estudo de caso para a melhoria da acessibilidade, da área Ergonomia, Ambiente Construído e Acessibilidade. Os autores desse artigo sou eu, a Gabriela Bonioli, o Rafael de Oliveira, Luiz Tonin e Nito Menegon, todos da Universidade Federal de São Carlos. No Brasil, 18,6 milhões de pessoas declaram possuir algum tipo de deficiência. No entanto, indivíduos com deficiência, com foco na deficiência visual, frequentemente enfrentam estigmas e barreiras pelas vistas da acessibilidade, que estão presentes também no contexto da aviação civil. Assim, o design dos terminais aeroportuários podem apresentar desafios para a acessibilidade dessas pessoas com deficiência visual. E essa falta de acessibilidade, ela impacta negativamente a experiência de viagem e a autonomia dos usuários. Além disso, os projetos de acessibilidade frequentemente enfrentam uma grande complexidade devido à diversidade de participantes envolvidos e também à necessidade de integrar conhecimentos especializados para a implementação bem-sucedida. Diante disso, o uso de tecnologias digitais emergentes como a realidade virtual se mostra como uma alternativa promissora para enfrentar esses desafios de acessibilidade e aprimorar o planejamento. Nesse estudo, portanto, exploramos a contribuição da realidade virtual na aplicação de piso tátil em um aeroporto brasileiro, destacando os resultados obtidos e as lições aprendidas ao longo do processo. O método de pesquisa adotado foi um estudo de caso em que o objetivo é analisar as contribuições da implementação de piso tátil na tomada de decisão em projetos participativos de acessibilidade em aeroportos. Para isso, analise-se o caso de um aeroporto brasileiro de grande porte que passa por esse processo de readequação das barreiras de acesso para pessoas com deficiência. Esse caso é uma proposta de melhoria da acessibilidade no aeroporto internacional do sul do Brasil, que atende cerca de 3 milhões de passageiros por ano. O principal desafio encontrado reside na implementação adequada do piso tátil e do mapa tátil nos aeroportos, que são essenciais para facilitar a orientação e também o deslocamento e a mobilidade de pessoas com deficiência visual. Para resolver esse desafio, foi proposta a implementação de pisos táteis de alerta e direcionais, além dos mapas táteis, conforme as especificações da NBR 9050, que detalha os requisitos como textura, cor e contraste para garantir de fato uma orientação segura. A complexidade da implementação, no entanto, envolve ajustes estruturais como o layout do aeroporto e necessidades específicas de sinalização tátil e visual para garantir a acessibilidade. Os resultados obtidos envolvem a construção e implementação do piso tátil e mapa tátil em um ambiente digital imersivo. E para a criação dessa maquete virtual foi realizado primeiramente o escaneamento 3D do aeroporto utilizando a Matterport, que é um scanner que transforma espaços físicos em modelos digitais imersivos. Aqui na figura 1 é possível observar em A a visão interna da área de check-in e em B a entrada do aeroporto, a partir do escaneamento da área pública. Em seguida, conforme ilustrado na figura 2, foi possível realizar a modelagem do espaço virtual no software Revit, que atingiu um nível significativo de compatibilidade com o ambiente real. Após a modelagem, iniciou-se o processo de texturização, que permite dar mais realismo aos objetos modelados, aplicando cores e texturas que se assemelham ao mundo real. Aqui na figura 3 é possível observar esse processo em que o objeto tridimensional foi texturizado de acordo com os parâmetros de cor, tipo de material, rugosidade, relevo e acabamento metalizado, além das ilustrações pertinentes, como ilustrações de placas. A última etapa para a construção do aeroporto em seu estado atual envolveu a inserção do modelo 3D e dessas texturas na Unity, que é uma game engine, também conhecida como motor de jogo, que são softwares utilizados para a construção de jogos eletrônicos. E assim, os objetos 3D gerados na etapa de texturização foram inseridos e posicionados no ambiente virtual, e as imagens das texturas também foram aplicadas nos espaços e objetos correspondentes. Além disso, foram inseridos os NPCs, que são personagens não jogáveis, para fazer a ambientação do local, e também eles foram animados para simular os percursos das pessoas, dos passageiros. A figura 5, paralelamente aos processos técnicos apresentados, também foram desenvolvidas construções teóricas sobre as características, funcionalidades e necessidades para a implementação de piso tátil e mapa táteis acessíveis. Após a construção desse ambiente na Game Engine, foram realizados os testes de cenários tanto para os fluxos de piso tátil quanto para o layout dos mapas acessíveis. Além disso,
Também foi possível testar o movimento e o funcionamento utilizando NPCs para simular o percurso. Portanto, é possível observar o resultado da implementação na Game Engine em estado futuro, em que em A são mostrados os locais a partir do escaneamento tridimensional do mundo real e em B o resultado do mesmo espaço, já com a implementação do piso tátil adequado na Game Engine. Aqui a gente tem mais um exemplo em que também é possível observar a implementação do mapa tátil. E por fim, a figura E ilustra o mapa acessível referente ao piso tátil inserido. A partir disso, foi possível concluir que o ambiente virtual integra as funcionalidades para análise de projetos e experiências de passageiros com deficiência visual, e que a Game Engine simula os caminhos percorridos no aeroporto para dar um suporte para as avaliações. No entanto, foram encontrados alguns desafios dessa implementação que foram centrados na complexidade técnica, exigência de tempo e conhecimento de diversos softwares, além do custo de programas licenciados e manutenções anuais. Além disso, também tivemos uma limitação na inclusão de usuários, uma vez que a participação de usuários com deficiência visual na construção e validação do modelo foi inviabilizada, o que limitou a adesão completa aos princípios de inclusão e representatividade. Por fim, gostaria de agradecer o apoio da equipe de alunos e professores do Laboratório de Projetos e Situações Produtivas, Simucad PSP Lab, vinculado ao Departamento de Engenharia de Produção da Universidade Federal de São Carlos. Obrigada pela atenção.